Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na nossa aqui reuniãozinha íntima, tentando fazer cada vez ficar mais gostoso para você. E hoje nós estamos trazendo Eduardo. Quem é hoje o pastor Edu? Quem é o Carlos Eduardo? Que você está sempre vendo na igreja, está aqui o tempo todo. Só falta a tenda, porque todo momento, qualquer evento, ele está aqui com a gente. Graças a Deus por isso. Conta um pouquinho para nós, Du, um pouquinho da tua história. A minha história, eu vou começar lá da faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade em 2003, Sistemas de Informação. Tinha um outro relacionamento. Né? Esse outro relacionamento, outra namorada. Outra namorada. Mas pula essa parte. Isso. E aí, ao longo da faculdade, nós terminamos esse relacionamento. E eu fiquei um tempo sem me relacionar com ninguém. Como lá na faculdade, o curso Sistema de Informação, ele começou com 50 alunos e terminou com 21 alunos, mais ou menos. Normalmente acontece isso, né? No final, exatamente. O pessoal até vai porque sair. A faculdade era o primeiro curso de Sistema de Informação e a faculdade era uma faculdade nova. A nossa turma era a primeira de Sistemas de Informação. E quando eu comecei a fazer esse curso, tinha vários grupinhos, né? E eu era do grupo do fundão, da faculdade. E eu ficava com esse grupo, nós saíamos, não conhecia Cristo ainda. E aí, ao longo da faculdade, as pessoas, os meus amigos, começaram a se dispersar, saíram da faculdade, trancaram a matrícula. Enfim, aí começou a reduzir os alunos da faculdade. E aí esse meu relacionamento havia terminado e eu comecei a me aproximar dessa outra turma. Que nessa outra turma tinha hoje a minha atual esposa, a minha amada Márcia. Eu acho Deus lindo, ele vai fazendo até... Exatamente, mas um fato curioso, a minha avó materna, ela sempre foi da congregação. E todas as vezes que eu ia visitá-la, todas as vezes que eu estava na casa dela, da sala, mais ou menos aqui onde nós estamos, tinha o quarto dela. Quase todas as vezes, quando eu chegava, ela estava no quarto dela ajoelhada, com um véu na cabeça. A congregação cristã do orando. Brasil usa isso. E tudo, eu me chamava atenção com aquilo, né? Mas eu nunca tive a curiosidade de participar nem nada. Mas eu sabia que ela estava orando. Enfim. Por parte da mãe ou por parte do pai? Por parte de pai, a minha avó paterna. Então, anos se passaram. Uma outra curiosidade, antes de ter mesmo desse relacionamento, eu fui frequentar uma vigília numa igreja católica. Tinha um amigo em comum e fui. Falei, vamos, e eu fui, por curiosidade. Você era de família católica? Católica. Tá. Totalmente católica. Lá nós fomos. Era a partir das 8 horas da noite, ficamos até 1 hora da manhã. Eu nunca via algo como aquele dia. Jovens e adolescentes. Como aqui na nossa igreja nós temos o culto dos jovens e adolescentes. E lá tinha uma pessoa que não era um padre, nada, tinha um jovem apenas levando uma palavra, e ali eles começaram a tocar, louvar, e um dos jovens começou a orar em língua estranha. Eu não entendia nada daquilo. E eu comecei a ficar curioso com aquilo. Aí chegou numa certa hora da noite, eles apagaram as luzes e começaram a louvar, a cantar. E aí dispersaram, cada um foi para um canto, se ajoelhou e eu fiquei no mesmo lugar. Para poder orar quietinho. Para poder orar quietinho. Só que naquela hora que eu fechei os meus olhos, eu senti um calor subindo nas minhas pernas. Glória a Deus. Que eu comecei a orar em línguas, sem saber que eu estava orando em línguas. Eu fiquei um tempo orando em línguas que... Quantos anos você tinha? Não faço ideia, mas acredito que tinha por volta de uns 18 para 19 anos. Que lindo. Mais ou menos essa data. Eu lembro disso, que foi muito chocante para mim, que começou a subir uma quentura. E você nem sabia o que você estava falando, nem o que estava acontecendo. Glória a Deus. Mas depois que eu comecei a congregar a igreja, fui batizado, comecei a entender da palavra do Senhor, eu vi que de fato eu tinha sido batizado com o Espírito Santo naquele dia. Uau!
naquele dia. Aquele dia foi uma experiência Eu acho Deus ímpar, lindo. ímpar. Ele simplesmente faz como Faz. quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Continua, papai. Exatamente. É assim mesmo. Continuando a história, né? E ali na faculdade, nós nos aproximamos com aquele grupo em comum. Comecei a olhar diferente para a Márcia, né? Né? A gente começou a se juntar, porque era uma sala muito grande e poucos alunos. Então nós começamos a ficar ali no mesmo grupinho, né? Então eu comecei a olhar diferente para ela, e ela começou a olhar diferente para mim, e aí começamos a sair tal com o grupo, e aí nós começamos a namorar. Nesse tempo de namoro durou 6 meses, e nesse tempo de namoro ela já terminou 2 vezes comigo, porque nem todos sabem que o Juninho não é o meu filho de fato. Nossa, isso é uma coisa maravilhosa, porque quem olha para o Edu, todo mundo te vê como o paizão do Júnior. Exatamente, né? E muitas pessoas aqui da igreja não sabem que o Juninho não é meu filho de fato. E aí a Márcia estava com esse receio de ter uma pessoa, né, de ter se divorciado, né, de se relacionar com uma outra pessoa, porque tinha uma criança de 4 anos dentro de casa e um homem, né? Então isso para ela foi muito, muito difícil. Mas aí eu insisti, né? O homem sempre insiste, né? Nesse caso eu que insisti. Aí nós retomamos o nosso namoro, mas eu sempre pontuei para ela que não era um namoro, não era apenas um namoro. Eu queria de fato uma família, eu queria de fato um relacionamento sério. E ali então nós começamos a namorar. Logo depois, no ano seguinte, em 2006, nós noivamos e casamos. Que lindo! Né? Então, a partir desse momento, quando nós nos casamos, antes de nós nos casarmos, eu comecei a frequentar a Manaim. Porque ela já era cristã? Já era cristã, já frequentava a Igreja Batista Manaim, era do louvor. Só que, como namorado, você vai na casa da namorada para ficar com a namorada. E quando chegava após o almoço, ela tinha que se arrumar e vir para a igreja. E eu achava aquilo... Tá me largando, como tá assim me você vai pra igreja? trocando. E na época da Manaim, a pessoa que cantava, eram 2 cultos, né? Acho que, se eu não me engano, eram às 5 e outro às 7. E a mesma pessoa que cantava no culto das 5, cantava no culto das 7. Então ela tinha que estar nesses 2 cultos, né? A mesma equipe do louvor. Então, para mim, era muito difícil, né? Com um relacionamento como esse, ir para casa e depois ter que ir embora. Ela praticamente sai, porque agora eu vou para a igreja. Exatamente. Eu me lembro como se fosse hoje. Era Dia das Mães, eu almocei com a minha mãe, me troquei e fui para casa dela. Eu sabia que naquele dia ela ia para a igreja, que ela tinha que cantar. Me troquei, foi tudo alinhado, bonito, cheiroso, né? Não que eu não era cheiroso, mas eu fui muito mais, né? Ela, onde você vai? Hoje eu vou para a igreja com você. Ela, um olhar assustado, né? Eu, posso ir com você? Ela, pode. E aí a primeira vez que eu entrei na igreja. Ela não tinha te convidado outras vezes? Não tinha, mas eu já sabia que ela era da igreja. Mas ela não tinha me convidado, né? Sempre falava uma vez ou outra, mas nunca me convidado. Tá, sem pressão. Sem pressão. Então eu me convidei e vim. Primeiro culto, inclusive era o pastor Caio que estava pregando. Eu amei a palavra. Achei a igreja totalmente diferente daquilo que as pessoas falavam. Era o oposto daquilo que falavam, né? Porque você tinha um preconceito do que... Totalmente. Principalmente do dízimo. Principalmente do dízimo. Exatamente. Porque na época onde eu morava, tinha uma igreja em frente à minha casa. E as pessoas só falavam... Sem falar nomes? Sem falar nomes. Sem nada. As pessoas falavam, mas naquela igreja o pastor, enfim, né? Então aquilo eu já tinha um preconceito com relação a isso. Então para mim foi muito difícil. Mas quando eu entrei na igreja e vi que não era nada daquilo que eu estava imaginando, falei, nossa, uma igreja diferente. E aí comecei a frequentar os cultos, comecei a vir culto sim, culto não. Aí comecei a vir em todos os cultos. E aí eu fiquei sabendo em um dos cultos de domingo que teria um acampamento naquele mesmo ano. Se não me falha a memória, em 2005. Aí apresentaram, quem quer se batizar, quem quer ir no acampamento. E aí eu peguei aquela ficha.
coloquei dentro da minha Bíblia, a Márcia não ficou sabendo. Eu queria presenteá-la, né? Porque Com o seu batizado. O aniversário dela era no dia 30 de setembro, eu me batizei no dia 1º de outubro. Glória a Deus. No dia 1º de outubro foi em 2006, exatamente. Aí passaram-se o tempo, estava chegando perto do acampamento, eu falei, eu vou me batizar. Ela, não, você não vai se batizar só porque você está namorando comigo, você tem que se batizar porque você tem que crer em Jesus Cristo, ponto. Aí eu disse a ela que num dos cultos eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, sem ela saber, em um dos apelos, preenchi a ficha e fui. Nesse dia do batismo estava um frio, né? Falaram para mim que o batismo seria à tarde e acabou fazendo de manhã. E eu cheguei lá, o único a ser batizado fui eu, porque as outras já tinham sido batizadas. Pela manhã. Pela manhã. Então aí naquele dia eu falei, tinha tudo para desistir, mas eu sentia que algo tinha que acontecer. E a partir daquele momento eu desci as águas, o Senhor transformou minha vida. Aleluia. Então a partir daquele momento eu vi que era totalmente diferente o que o Senhor estava querendo fazer comigo. Sabe o que eu me lembro muito quando você começou a vir aqui à igreja, porque houve um período na sua vida que você ficou desempregado. Sim. Eu ia chegar lá. E você chegava, e você buscava, e você orava para Deus abrir uma porta, né? Sim. E aí Deus abriu. Conta para nós um pouquinho. Fiquei 9 meses desempregado, é uma fase difícil, mas no segundo... Mas já casado? Já casado. Já casado. Já estávamos com 2 anos de casados. Aquela fase difícil financeiramente, né? Mas eu lembro de uma palavra que o pastor que nos orientou no nosso casamento diz assim, não há problema que resista quando um casal ora junto. Não há problema que resista. E a partir daquele momento eu entendi que o Senhor estava querendo algo particular comigo. Então, eu passei os outros 7 meses apenas orando, apenas subindo o monte, apenas lendo a palavra. E o Senhor foi começando a me encher. Na verdade, você estava agora, eu estou assumindo essa liderança dentro de casa, eu sou o cabeça. Ele estava te mostrando essa dependência que cada marido, cada pai de família tem que ter com Deus. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, as coisas dentro de casa começaram a se transformar. Mesmo eu estando desempregado, não faltava nada. Nós tínhamos assinado um contrato de um apartamento que nós compramos e no dia seguinte eu fui mandado embora, mas mesmo assim nós continuamos. E o Senhor foi mantendo, o nosso relacionamento melhorou de vento em popa. Família, então, oração, jejum. A partir daquele momento que eu me posicionei como cristão, como homem, como sacerdote da minha casa, as coisas elas começaram a melhorar. As portas se fecharam de tal forma que eu não acreditava. Mas a dependência aumentava. A dependência aumentava. Cheguei a fazer entrevistas, cheguei a ser quase que registrado e quando eu fui começar, a pessoa me dispensou. E aí surgiu a oportunidade. O pastor Caio, se não me falha a memória, ele estava com o dedão do pé quebrado nessa época. Sei. No sonho que ele teve, ele chutou uma parede para matar um urso, quebrou o dedão. Foi desta maneira. Isso é outra história. Exatamente. Aí, uns meses atrás, o pastor Caio falou assim, Edu, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na igreja. E eu não sabia se a intenção do pastor Caio era já me observar ou, de fato, que ele queria... Eu entendi que ele queria chamar uma pessoa da igreja. Eu falei, eu não conheço, mas como eu era introdutor da igreja naquela época, se eu souber, eu vou indicar. Aí passaram-se mais 2 meses. Ele falou, Edu, eu estou querendo trocar o funcionário da igreja, eu vi que você está desempregado, eu queria saber se você quer trabalhar na igreja. Você lembra mais ou menos quando? Foi em 2009. Uau. Se não me falha a memória, foi em 2009. Comecei, fiz a entrevista com o pastor Caio e tal, e aí a questão era a família. Trabalhar na igreja é uma bênção, mas a gente tem que ter sabedoria. E eu já estava participando de um processo seletivo de algumas empresas nessa época, mas as portas não se abriam. Levei esse caso para a Márcia, a primeira coisa, eu lembro de hoje, ela falou assim, amor, você está sendo convidado para trabalhar na igreja com o pastor Caio, que é engenheiro, um homem inteligente, experiente, você
tem sombra de dúvida onde você quer trabalhar ainda, você deve trabalhar na igreja. E a minha oração era, eu queria trabalhar na igreja. Mas você queria concordar. A resposta tinha que vir dela. Perfeito. E aí então eu liguei para outra empresa, desisti daquela vaga, que inclusive era até melhor. Claro, financeiramente, provavelmente. Exatamente. E aí eu desisti, liguei para a mulher, falei, não, já arrumei recebi uma outra proposta e vou trabalhar num outro lugar. Uma área totalmente diferente, mas eu vou trabalhar em outro lugar. Que desafio, né, Du? E um desafio muito bom, porque a partir daí eu comecei a aprender outras coisas totalmente diferentes, né? Comecei a me envolver mais com a igreja, comecei a mergulhar mais na palavra do Senhor, comecei a depender muito mais das coisas do Senhor. Mergulhou tanto que agora ele é pastor. Olha que coisa linda. E o curioso é que ao longo desse tempo eu comecei a fazer o Instituto Bíblico, e aí comecei não por conta do Instituto Bíblico, né, mas por conta daquilo que o Senhor já havia escrito na minha vida. É o propósito É o propósito dele. Então, tinha um destino, né? E eu comecei a receber várias profecias. Aleluia. Várias profecias. Que o cajado na sua mão, aí as pessoas começavam a brincar, você vai ser pastor, imagina, você pastor. E teve um dia que isso me chamou muita atenção. Eu lembro como se fosse hoje. Era um culto de terça-feira, tinha uma pessoa pregando, a Débora Binha, e eu estava orando, falei, Senhor, se for de fato mesmo, eu quero que o Senhor confirme isso no meu coração. Tem que ter confirmação. E eu abaixei a minha cabeça. E a Binha, ela começou a pregar, e o Senhor começou a falar no meu coração. Falar audivelmente. Aleluia. Outra experiência que eu tive com o Senhor naquele dia, foi em fevereiro. Em fevereiro, se eu não me engano, de 2014. Em fevereiro de 2014, o Senhor começou a falar que eu seria ungido de fato em novembro. Desculpa, que eu seria ungido naquele ano. Não havia falado a data. Na semana seguinte desse culto, o pastor Caio me chega na igreja e me diz assim, Edu, eu queria conversar com você. Falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Eu tenho orado, o Senhor tem me incomodado, Ele já me mostrou, e eu queria saber de você se você quer ser ungido pastor. Mas eu quero que você ore, isso que eu estou te falando não tem data específica, mas ore e fale com a sua família, vê se eles concordam com isso. Aí naquele dia eu contei para a Márcia, não sei a data, talvez pode ser em julho, talvez pode ser no final do ano. E naquele dia o Senhor de fato falou a data. Falou exatamente a data. Aí passaram-se 3, 4 meses, o pastor me procura em julho. Edu, eu vou te ungir pastor esse ano e eu queria que você escolhesse uma data. Falei, pastor, pode ser em novembro. O aniversário do Juninho é no dia 3 de novembro. É o meu aniversário também. Exatamente. Só que no dia 3 de novembro era uma segunda-feira. Então tinha que ser no dia 2. Então eu fui ungido pastor no dia 2 de novembro de 2014. Que coisa linda, né, queridos? Olha o plano de Deus. Um namoro que você pensa... Sabe uma coisa que é lindo na tua vida, Edu? É que quando você começou a namorar, você era jovem, mas você teve o caráter, a responsabilidade. Eu não estou namorando por acaso, né? Você queria uma família. Então, queridos, eu não sei a programação, o plano que você faz, mas lembra de um versículo que fala assim, o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Exatamente. Está aqui conosco até hoje, homem de Deus, busca até hoje cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus. E isso é um desafio para a tua vida. Não importa se você seja homem, mulher, não importa. Quanto mais a gente busca, mais ele se revela. Então, está com você agora a responsabilidade. Você quer mais? Ele está pronto para te abençoar. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Edu. É muito bom saber o que Deus pode fazer e fez na vida dele, na minha vida e quer fazer na tua. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também.